Nós tivemos esse ano muitas movimentações no país e muitas delas repudiando a presença de partidos. E a maior parte dos jovens que dela participaram não sabem o que é partido. Partido, na verdade, é tomar parte, é ter uma opinião. Mais que isso, partido é se organizar coletivamente com objetivos definidos, com um programa, com uma organização que luta por esses objetivos, que se manifesta coletivamente. A explosão de reivindicações dispersas não contribui para que essas reivindicações e esses objetivos sejam alcançados. O partido é uma necessidade, porque no partido todos manifestam de que parte estão, que opinião têm, e assim se colocam coletivamente e individualmente no embate social e nas lutas que perfazem a sociedade a todo momento. Bom, a teoria marxista, o partido ele não pode ser confundido com uma instituição, com uma sigla, mesmo como uma organização. A sua função principal, como diz o próprio Marx no Manifesto Comunista, é ser a expressão da unidade da classe. A classe trabalhadora, no seu dia a dia, na vida cotidiana, está pulverizada. Nós somos indivíduos da ordem do capital, buscando emprego, buscando sobreviver, enfrentando as coisas da vida. Mesmo quando a gente se rebela contra a ordem da mercadoria, do capital, contra as opressões que se abatem sobre a classe trabalhadora, a gente ainda faz sobre questões particulares, sobre o nosso salário, sobre a questão da moradia, sobre as condições de trabalho, sobre uma opressão específica, né? Mesmo agindo coletivamente enquanto classe, nós ainda apresentamos uma série de reivindicações e esperamos, na ordem do capital e de suas instituições, uma maneira de viabilizá-la. A constituição dos trabalhadores enquanto classe é quando eles formam um bloco capaz de se apresentar como sujeito histórico, unificando essas diferentes lutas particulares numa demanda de fundo, profunda, pela transformação da sociedade, pela alternativa da construção de uma transição que nos leve a uma sociedade sem classes, sem Estado, sem comunismo. O partido é um instrumento dessa classe que se unifica além das lutas particulares e consegue olhar essa dimensão histórica. Né? Portanto, diz o Marx no Manifesto Comunista, os comunistas não lutam para criar um partido à parte dos partidos operários, mas atuam em todos os lugares, apontando aonde a luta é particular, o caráter é geral, aonde a luta é nacional, o caráter é internacional, aonde a luta se prende aos limites imediatos da ordem, a necessidade de superar a ordem da mercadoria, a ordem do salário, a ordem da sociedade capitalista. Portanto, o partido expressa, no âmbito político, o que é a necessidade da unidade da classe na busca do seu projeto histórico. Bom, o partido político, você tem dois tipos. Você tem o tradicional, que é aquele partido político que nasce com a modernização e a revolução burguesa. Você tem o partido político que nasce num processo do movimento operário, principalmente nos inícios do século XX, onde a maior expressão do tipo de partido operário, que é o chamado partido de novo tipo, nasce com Lênin. A maior expressão, então, é o partido formulado por Lênin. O partido formulado por Lênin, a ideia fundamental é organizar o movimento no sentido de criar uma conexão entre a ação do partido e o movimento dos operários. Mas essa conexão do partido e do movimento operário, ela é feita por uma organização que se preocupa em criar um processo de educação permanente do trabalhador, no sentido de construir uma consciência crítica do trabalhador em relação à sociedade e em relação à sua própria condição de vida. Mais do que isso, é organizar a subjetividade do trabalhador. Em que sentido? Organiza a subjetividade no sentido de elevar a consciência política, entendendo-se a consciência como um conhecimento que a humanidade produziu e a apropriação desse conhecimento no sentido de transformar a realidade. O partido é necessário, no meu modo de entender, porque ele organiza o movimento, porque
porque ele tira o movimento da sua imediaticidade, do seu nível imediato, que é chamado a consciência econômica, e cria e transforma essa consciência econômica numa consciência política e numa consciência de transformação da sociedade num projeto de uma outra forma de sociedade. Portanto, os movimentos, na experiência do movimento social, o Lenin dizia muito claro, os movimentos espontâneos, eles partem de uma consciência imediata. Claro que é uma consciência que tem um vínculo com a realidade, a consciência da miséria, da necessidade, do baixo salário. Mas essa consciência ela é incompleta porque ela não leva com que o trabalhador se organize para mudar a sociabilidade, não é apenas mudar a sua condição imediata de vida. Então, um partido político revolucionário de novo tipo é fundamental nesse sentido, porque se o conjunto do movimento social não tiver organização, não tiver centralidade no trabalho, não tiver um projeto de alternativo de sociedade, você não vai ter o salto necessário para construir uma nova humanidade. Bom, partido é um instrumento do tempo presente, embora tenha surgido no final do século XIX, e surge efetivamente em sintonia com a luta dos trabalhadores. Não é partido um sentimento e uma articulação da burguesia para representar seus interesses. Pelo contrário, o partido surge para representar os interesses de uma classe, no caso dos trabalhadores, para organizar coletivamente essa classe e possibilitar ela a chegada ao poder. Na nossa compreensão, o partido cumpre um papel de vanguarda ao lado dos trabalhadores, na identidade do conjunto das lutas dos trabalhadores, e ele é seminal na história do Brasil. Em primeiro lugar, porque o Partido Comunista Brasileiro é o primeiro e grande partido de massas da história do século XX. Depois dele, evidentemente, esse critério passa a ser usado por outros e representa o projeto emancipatório de uma classe que lutou pelos seus interesses, lutou por aquelas suas bandeiras, no sentido de possibilitar a chegada a uma outra situação de poder, a chegada dos interesses trabalhadores, da classe que ele representa, ao poder de Estado. Portanto, o partido é um instrumento novo da luta dos trabalhadores, na defesa dos interesses, que não tem nada a ver com aquele projeto que representa o lobby, que representa os interesses da burguesia, que representa os interesses daqueles que querem, a partir do Estado, extrair a riqueza para a burguesia e para os seus agrupamentos sociais, para as suas frações. Portanto, ao contrário do que se questiona, o partido é um instrumento da luta social, o partido é um instrumento de uma classe social, o partido é um instrumento de uma luta que pode possibilitar a transformação da realidade social.